Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso programa, nosso podcast. Ficamos aí uns meses sem vídeo por algumas questões técnicas, mas vamos voltar agora a partir desse vídeo, tendo um vídeo a cada 15 dias, tá? Por enquanto. Depois vamos voltar a ter um vídeo semanal de novo, trazendo conteúdo muito bacana para vocês, convidados novos, assuntos bem pertinentes, bacanas, curiosidades sobre saúde, carreiras, bem-estar e algumas novidades que a gente está preparando também. Meu convidado de hoje, né, não pôde estar aqui presente em pessoa, porque estava trabalhando na correria do dia a dia, mas achou um tempinho para bater um papo aqui com a gente, tá? O Marcelo Gomes, tá? Ele é enfermeiro, tem uma vasta experiência aí com enfermagem em urgência e emergência. E uma das coisas que a gente vai conversar com ele aqui, que é uma coisa que as pessoas não conhecem direito, e foi o que me despertou a curiosidade em conhecê-lo, é sobre a enfermagem aeroespacial, que é uma coisa que no Brasil ainda as pessoas não conhecem, e é muito importante as pessoas entenderem como que funciona. Queria agradecer, chamar aqui o Marcelo, agradecer ele pelo tempo que ele achou de estar participando aqui do nosse programa, e queria que ele se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco a formação dele, o que ele trabalha hoje, para a gente conversar e entender como que funciona a enfermagem aeroespacial. Legal, Eduardo, muito obrigado pela oportunidade em divulgar esta área que a cada ano vem sendo mais conhecida tanto pela população quanto pelos profissionais. É uma área que, em especial, e aqui vale pontuar desde o início, com a pandemia da Covid-19, trouxe todo um diferencial à sobrevida de pacientes críticos, pacientes graves, que necessitavam de uma infraestrutura hospitalar maior ou que abarcasse a sua gravidade clínica. Então, houve um boom considerando o transporte aeromédico, tanto com asa fixa, avião, ou asa rotativa, helicóptero, em especial na pandemia da Covid-19. Então, eu agradeço pela oportunidade de divulgar esta área de atuação. Quanto à minha formação, eu, como você disse, sou enfermeiro por formação, sou formado há 33 anos e exerço essa área de atuação no aeromédico, no aeroespacial, há 30 anos. Eu comecei em fevereiro de 92. E de lá para cá, muita coisa mudou, houve desenvolvimento absurdamente grande, não só em relação às aeronaves, mas também normas, rotinas. A própria legislação foi modificada ao longo dos anos, e o que culminou com a participação mais efetiva, mais abrangente do enfermeiro, do médico, e a inserção do fisioterapeuta também no transporte aeromédico, que também se deu com maior amplitude na pandemia da Covid-19. Então você foi meio que um dos primeiros, assim, né, dessa área, né? Porque ela surgiu quando? Antes da década de 90, o transporte de doentes em aviões e aeronaves já acontece há muito tempo, mas com presença de médico, enfermagem, começou faz muito tempo? Ou foi na década de 90 mesmo? Na década de 90, no início da década de 90, surge o serviço de resgate no Rio de Janeiro, posteriormente o serviço de resgate em São Paulo, o Águia, em 91, e também os serviços particulares, à época, um dos primeiros foi também a Mil Resgate, trazendo esse diferencial já desde esta época, mas tudo muito focado ainda na experiência europeia, experiência americana, e que hoje nós temos uma expertise mais adequada à maneira como nós voamos aqui no Brasil. Ah, sim, entendi. Porque fora do Brasil a gente vê isso em filmes já de antes da década de 2000, né? O transporte de pessoas principalmente em helicópteros, né? E no Brasil é uma coisa que não se fala muito. Eu sei do Águia, por exemplo, eu só fui descobrir que o Águia era tripulado por médico e enfermeiro depois de muito tempo. Eu não sabia disso. Depois eu descobri que tem o Grau, né? Que geralmente são funcionários do Grau, né? São os servidores do Grau, né? Que tripulam o Águia.
E fora o Águia, a gente tem algum outro serviço tem do Corpo de Bombeiros também, né? Ou não? Tem, aqui em São Paulo, é, o, o, o Águia, ele faz parte da Polícia Militar. Possa ser que em algum momento, havendo a separação entre bombeiro e polícia militar, ele passe a pertencer ao bombeiro. Isso como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Entendi. Aqui em São Paulo, pela especificidade, o médico pertence ao grau, embora também tenha a figura do médico militar da Polícia Militar. E os enfermeiros, eles são todos militares. Todo Aqui policial no Águia, militar. isso é a característica do voo do Águia aqui em São Paulo. Em outros estados, outras configurações, de acordo com o que a instituição disponibiliza de recurso humano, ou mesmo no voo militar, eles vinculam a necessidade de ou médico ou enfermeiro serem militares pelas questões da caserna, né? Ah, sim, mas isso é uma coisa que é geral no mundo inteiro, esse militarismo, ou só aqui no Brasil, que ficou mais pro militar? Aqui no Brasil tem, até por uma questão histórica, né? Tem a força pública, né? O resgate e salvamento aéreo, ele é exclusivamente com o helicóptero, né? Então essa designação resgate aéreo é exclusivamente com helicóptero e não avião. Então, como eles têm uma experiência absurdamente grande, uma experiência de excelência, tem um vínculo forte como diretiva por parte dos militares. Mas hoje nós temos muitas empresas de transporte aeromédico, o atendimento pré-hospitalar secundário particulares. Nós temos muitas empresas dessas que operam tanto helicópteros quanto aviões, quer sejam hélice, turbo-hélice ou mesmo jato. Ah, entendi. É porque eu acho que o Einstein que tinha, não era? Ou a Unimed, não lembro, que tinha serviço aeromédico, não era? E isso, a Unimed Air, que também foi uma das pioneiras, que operava com excelência, uma empresa particular que operava helicópteros menores, helicópteros maiores e também aviões, né? Basicamente jatos. E Mas durante era muitos anos, para transporte, particular. né? Mais para transporte. Transporte ela fazia o transporte interhospitalar, basicamente, que seria chamado a nomenclatura o atendimento hospitalar secundário. Então, basicamente, essas empresas particulares, no aeromédico, no aeroespacial, elas realizam atividade de transporte interhospitalar e É, também transporte de órgãos, enfim. em São Paulo, o Águia que vai buscar, né? Quando é transplante de órgão. Não, Ou nós não. fazemos também. Ah, Nós sim. fazemos, empresas particulares também fazem, em especial quando a distância é muito grande, até 250 quilômetros, nós usamos o helicóptero. Acima de 250 quilômetros, já há necessidade do avião. Então, quando distâncias muito grandes, por exemplo, este fim de semana, o pessoal foi buscar um coração do Rio para São Paulo, o que dá mais ou menos 500 quilômetros. Então, foi o jato. Mas Então, não vai é só porque. a força Mas pública, não não. dá para ir de helicóptero ou porque é melhor ir com o jato mesmo? Porque a autonomia do helicóptero, com segurança, com responsabilidade, é de cerca de 250 quilômetros. Ah, Então, entendi. veja, teria que parar para abastecer para chegar ao Rio. Então, algumas aeronaves têm essa autonomia, mas são aeronaves maiores que nem sempre pousam em todos os lugares. E desta feita é melhor usar o avião que ganha-se por não haver necessidade em reabastecer e porque também ele opera com velocidades maiores que o helicóptero. Mas aí do aeroporto que o avião pousar até o hospital vai ter que ir de helicóptero ou dá para ir por terra? Porque aí Não, dependendo do trânsito. frequentemente o pessoal transporta para o aeroporto o órgão ou o paciente, dependendo da característica do local.
e de lá nós já assumimos o paciente e o transportamos. Ou a possibilidade também em nós fazermos duas pernas, né, por assim dizer, avião, helicóptero, helicóptero, avião, e aí decola. Ah, entendi. É, porque é um assunto que não é falado nem na mídia, né? É falado quando tem um evento, por exemplo. Ah, foi levar o coração de um lugar para o outro. Aí o helicóptero levou, geralmente quando é o águia, eles dão mais ênfase. Ou quando transporta alguma pessoa famosa, né? De hospital para hospital, que é removido por avião, por exemplo. Mas fora isso, não, Sim. não é tratado nas mídias, né? Ah, se eu falar hoje para os alunos, por exemplo, de enfermagem sobre isso, acho que muita gente não conhece. Eu acho que nem na faculdade eu ouvi sobre isso. Sobre, Eduardo, você tem toda a razão. sobre esse transporte, né? Aí você disse para É, mim, quando a gente tava conversando aqui antes de entrar no ar, que vocês têm um curso de existe, na verdade, um curso de pós-graduação, né? Para transporte aeroespacial. sim, sim. Ao longo das décadas, percebeu-se que havia uma necessidade em estudar de maneira específica para o transporte aéreo de pacientes, transporte hipobárico, né, onde a pressão atmosférica é menor. Então, o que nós fizemos? Nós aliamos os conceitos relacionados ao atendimento de pacientes críticos, tais como o protocolo da American Heart Association, o protocolo do American Surgeons College, que é o ATLS, o PHTLS, que é o NAMET. Nós aplicamos isso à luz do transporte aeromédico, considerando o estudo específico das leis físicas gasosas, estresses de voo, aeronavegação propriamente dita, segurança de voo e Importante. fisiologia de voo. Então, nós aplicamos esses protocolos internacionais à atividade do transporte aeromédico, considerando o ambiente hipobárico, de baixa pressão atmosférica, onde surgem diversas alterações considerando as leis físicas gasosas. Ah, Então, por entendi. isso que houve a necessidade da formação específica para médicos, para enfermeiros, para fisioterapeutas, considerando essas diferenças em elevadas altitudes. Aí na pós vocês têm aula prática, então. Se eu quiser fazer essa pós, por exemplo, existe em poucos lugares, né? Que oferece essa pós-graduação. Eduardo, vem surgindo novos cursos com alguma rapidez. Hoje há uma oferta significativamente maior deste curso de pós-graduação Lato Sensu em enfermagem, medicina e fisioterapia aeroespacial. Basicamente, ele tem uma construção pedagógica de teoria muito forte, muito pesada, muito aprofundada, e a parte prática ela se dá em ambiente, em solo, né, em ambiente seguro, considerando a ambientação em aeronave asa fixa, avião, aeronave asa rotativa, helicóptero. Então, há uma ambientação, há um aprendizado sobre aproximação, embarque de pacientes, desembarque de pacientes. Então, toda essa constelação relacionada ao atendimento do paciente, aliada às especificidades na aviação, são abordadas no curso de pós-graduação. Ah, entendi. Aí essa pessoa só vai voar depois que estiver trabalhando, então. Assim, propriamente dito, de verdade. Eduardo, eu não posso deixar de falar que o custo no voo, né, no voo de ambientação, ele é um custo bastante elevado. Então, inserir isso hoje nos cursos aumenta por demais, não só o curso de pós-graduação, mas o curso de capacitação, né? Para exercer o transporte aeromédico, o profissional deverá cursar 30 horas, também abordando esses temas do atendimento e também as especificidades do uso no emprego de aeronaves para o transporte. Isso foi ditado pela Portaria 2048 de 2002,
que a cada 2 anos esses profissionais deverão revalidar, recertificar com um curso de 30 horas. Mas também em solo, né, o curso se dá em solo, e a ambientação com a aeronave também se dá em solo. O que é bastante compreensível sob algum ponto, se nós lembrarmos que 75% da construção do conhecimento de um piloto se dá, em teoria, em solo, e apenas 25% voando. Então, é compreensível. Existe uma relação de custo muito, muito elevada. Mas aí dentro da aeronave vai o piloto, o médico, o enfermeiro e o copiloto? E o paciente, no Depende da caso? configuração de voo. Você tem toda a razão. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Águia, ele voa com piloto, copiloto, médico e enfermeiro. É uma característica de voo no Águia, da Polícia Militar, considerando uma aeronave que preste resgate, a atividade de resgate. Já no ambiente particular, no ambiente privado, podemos voar com um piloto apenas, médico e enfermeiro. Também temos aeronaves que dispõem de piloto, copiloto e espaço para médico, enfermeiro e fisioterapeuta, dependendo da condição clínica do paciente. Então, existe uma relação da formação da equipe à dimensão da aeronave para definirmos os tripulantes. Porque não dá para ser uma aeronave muito pequena também, por causa do que o paciente vai estar deitado, né? E aí tem paciente crítico, vai ter bomba de infusão, o paciente pode estar entubado, essas coisas, né? Sim, daí a designação UTI aérea. O que possa ser necessário quanto a material e equipamento ao paciente crítico estará disponível no avião ou helicóptero. Então, as aeronaves menores, muito pequenas, elas frequentemente não são utilizadas para o transporte aeromédico. Nós precisamos de aeronaves que minimamente disponham de um espaço para abarcar a atividade em si, que é a assistência ao paciente crítico. Ah, sim, entendi. Porque tem paciente que está entubado, tudo, né? Mas para resgate ou pode ser um helicóptero de médio porte, por exemplo? Porque o Águia não é tão... Por exemplo, eu nunca vi o Águia tão de perto, mas ele não é um helicóptero pequeno, mas também não é um helicóptero gigante, como esses... Tem uns maiores que ele, não tem? Isso, são helicópteros, normalmente, em São Paulo e também no país, os L-pontos, eles têm um limite de tonelagem de aeronaves de até 3 toneladas. Então, via de regra, são as aeronaves utilizadas. A escolha da aeronave se dá em função da possibilidade do pouso em helipontos de até 3 toneladas. Mas nós temos aeronaves de 5 toneladas que pousam em lugares mais restritos, também para atividade de resgate, salvamento e transporte aeromédico, o APH secundário. Ah, entendi. E como que ficou essa legislação? De que ano que é a legislação? Existe uma resolução do Conselho de Medicina e uma do Conselho de Enfermagem, é isso? Sim, sim. Já há algum tempo, o Conselho Federal de Enfermagem reconhecia a atividade no transporte aeromédico. Isso não é de agora, não. Mas faltava a normatização. E eles vêm paulatinamente construindo essa normatização, assim como, já recentemente, exigiu-se que todos os profissionais que atuem nesta área do transporte aeromédico tenham pós-graduação específica. O Conselho Federal de Enfermagem, a partir, eu não vou me enganar, acredito 2018 ou 2017, estabeleceu que até, eu acho que 30 meses ou 3 anos, todos os profissionais já deveriam estar pós-graduados nesta área para exercerem a atividade. Já o médico ainda não é obrigatório. Deveria ser também, né? Mas eles têm, há uma orientação, há uma tendência muito grande a apenas os médicos que possuam pós-graduação nesta área possam voar, né, sejam escolhidos para voar. É uma construção nova, aos poucos, é tijolinho por tijolinho.
É que médico de emergência tem outra cabeça também, né? A maioria dos médicos acaba fazendo por conta disso, mesmo não sendo obrigatório. É médico de emergência de Sim, verdade, tô dizendo. Médico que quer sim, trabalhar em SAMU, é muito. Eles inclusive são profissionais em extinção, né? Porque é a área da medicina que paga menos. É a área de urgência sim. e emergência. Então acaba que o médico, se não gostar do que tá fazendo, não fica. Vai para algum lugar mais É, rentável, né? Então acaba que eles têm uma cabeça mais aberta para conhecimento, né? É uma área sim. médica E que é mais a fácil de própria lidar. especialização deles, médico emergencista, é bem recente. A pós-graduação, lato sensu, emergencista, é bastante recente. Para a enfermagem, para o enfermeiro, ela já é bem antiga, já tem um bom tempo, mas para eles é bem recente. É, Assim como a aeroespacial. é porque antes as faculdades de medicina davam um suporte maior, né, de urgência e emergência. Hoje em dia, não só de medicina, de enfermagem também. Hoje em dia a gente tem um déficit de ensino no país, né, nas faculdades de saúde. Enfermagem, medicina, físio, infelizmente teve um volume muito grande de abertura de novos cursos sem a devida fiscalização. Então não dá Sim, para sair Eduardo. mais da faculdade. Na época você se formou mais tempo do que eu, mas mesmo assim na minha época a gente saía enfermeiro com muito mais bagagem do que a gente sai hoje da faculdade, né? E você tem toda a razão, Eduardo. E de uma maneira que nós não conseguimos bem entender, a carga horária aumentou. É. Mas E aumentou de nem coisas. Aumentou, mas parece que de coisas desnecessárias, né? Não é. Assim, depois da pandemia, principalmente, está bem preocupante. A formação no país de profissionais médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Médico, enfermeiro, eu falo médico e enfermeiro porque são o piloto e o copiloto. Os outros profissionais são muito importantes, lógico. claro. Mas no interior da vida, às vezes eles não dispõem de um fisioterapeuta, não contratam, nem acaba não tendo. Então a gente acaba não convivendo tanto com esses profissionais como a gente convive com o médico e com o enfermeiro. Tem um déficit muito grande de aprendizado. Então quando você fala que há uma exigência de uma pós-graduação, isso é muito importante, porque esqueceu-se muito do da especialização, né? Quando eu me formei, a gente falava em residência, que a residência de enfermagem ia aumentar muito e tudo, e hoje em dia parece que virou uns negocinho meio que uba-uba, né? Depois da pandemia, parece que deu uma perdida um pouco os cursos, né? Eduardo, essa analogia sua foi formidável. E aí eu vou tomar a liberdade de seguir com esse raciocínio e pensar, primeiro, a pandemia da Covid-19 mostrou esta fragilidade. Ela trouxe na pele, na carne, o quanto nós deixamos de estudar, deixamos em aprofundar nosso conhecimento na área de urgência e emergência paciente crítico, é, e o quanto isso teve um impacto direto na assistência ao paciente. Este é um aspecto. O segundo, Eduardo, e a sua analogia está perfeita, veja, enfermagem tem um semestre de urgência e emergência, um semestre. Se eu não me engano, são 60 ou 80 horas. Então, É, é pronto-socorro, emergência e terapia intensiva. Lá no final do curso. O médico, se eu não me engano, ele tem um ou dois períodos também relacionado ao atendimento de pacientes críticos. E o fisioterapeuta também entre um e dois. Veja, é muito pouco. E é lá no final do curso. Precisa adequar isso já desde a graduação. Precisa rever alguns pontos, considerando a necessidade do aprendizado em urgência e emergência, terapia intensiva, paciente crítico, ventilação mecânica, desde agora, para que este profissional, que é generalista, mas que ele saia com uma composição mais aprofundada, mais segura na área do paciente crítico. Caso contrário, alguns objetivos não serão atendidos por essas graduações é. e a população se ressente disso. O que acontece muito com o médico e o enfermeiro recém-formado, ele acaba indo para urgência e emergência, que é o primeiro emprego que aparece, tanto para o enfermeiro quanto para o médico. Né? O médico vai querer reorganizar a vida financeira, aí vai pegar os plantões em UPA e pronto-socorro e não vai. A gente sabe disso, a gente trabalhou muito com médicos assim,
e não tem a noção mínima do que acontece numa emergência. E isso está acontecendo com os enfermeiros também. Eu tenho para mim que os enfermeiros mais antigos, eles tinham mais mão para isso, entendeu? Eu tive enfermeiros que têm até mais tempo que você, ou que tem 30 anos de casa, que é bem diferente do enfermeiro que saiu ontem da faculdade. Porque parece que a formação era outra, né? A formação era... Talvez fosse mais rígida, mesmo sendo menos tempo, não sei. É uma coisa que eu venho notando de uns 4 anos para cá, da época da pandemia para cá, entendeu? Não há... eu saí, lógico, faltando muita coisa. A minha faculdade, eu estudei na Anhanguera, não me arrependo nunca, foi maravilhosa a minha formação, eu tive muito atividade prática lá. Tinha uma coisa ou outra que faltava, lógico. Mas eu me sentia bem mais preparado do que os enfermeiros que eu conheço hoje, que acabam indo trabalhar comigo hoje, recém-formado. Tem coisas que eu falo para eles olham para mim como se fosse a maior novidade do mundo e é uma coisa que deveria ter visto na graduação. Então, assim, a gente está em vias de falar de valorização, né, da profissão, principalmente da enfermagem, mas não dá para falar em valorização, em salário, sem falar em capacitação. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E aí quando você me traz que uma especialização como essa, que não é uma coisa simples de se fazer, precisa ser exigida, eu acho que é uma coisa que devia ser ampliada para todas as áreas, né? A pós-graduação específica para aquilo que você vai fazer. E são quantas horas, no caso, essa pós? Ela, dependendo do curso, né, da instituição, o formato da instituição, ela gira em torno do mínimo 360 horas e chegando até 410 horas, 520 horas, mas isso vai muito da instituição. Hoje, em São Paulo, quais instituições que tem? Tem no Einstein, isso? No Anhanguera? Eu vi que você trabalhou na Anhanguera. Não, eu acho que na pós-graduação, o prédio novo não tem ainda aeroespacial. A Anhanguera, eu também acho que eles não disponibilizam esse curso. Eu me lembro que a Unip, durante algum tempo, disponibilizou esse curso, a Uninove, durante algum tempo, disponibilizou esse curso, mas não sei se eles têm turmas abertas atualmente. Hoje, nós temos aqui algumas instituições no Sul que ofertam um curso de pós-graduação. Aqui em São Paulo, 2 delas, o ITEC e também a FAMESP-MED, que o ITEC já disponibiliza, mas a FAMESP-MED vai disponibilizar, e eu acho que vai nesse crescente. Muitas instituições, em especial as maiores, elas tendem a abarcar a necessidade deste curso, até porque, embora poucos ainda tenham um conhecimento mais aprofundado desta área de atuação, quando eles têm a oportunidade em conhecer, eles querem buscar esta área de atuação. Então, isso é muito legal. Eu não conhecia, passei a conhecer, poxa, mas eu me interessei, porque é uma área de atuação diferente, né, que envolve aeronave, que envolve saberes diferentes, que envolve uma interação com o paciente diferente do paciente em solo. É tudo diferente nesse aspecto. Se eu se eu tivesse conhecido quando eu me formei, eu tinha feito isso. Nós temos conversado para a graduação, Eduardo. Na graduação, o encantamento é absurdamente grande, né? Eu diria quase que total. Por quê? Porque ele entende que tem a área, tem a possibilidade dele trabalhar na área de urgência e emergência e tem a possibilidade dele trabalhar na área de transporte aeroespacial, entendendo que ele terá toda esta base da urgência e emergência aplicada ao ambiente aeroespacial. E isso os deixa muito, muito seduzidos, né? A parte de estresse de voo, de fisiologia de voos, leis físicas gasosas, isso aí o pessoal se encanta, tudo isso aplicado à urgência e emergência. Então, ele tem uma etapa diferenciada, somada ao conhecimento específico do paciente crítico, a parte
específica na aviação. Então, eles se encantam, você tem toda a razão. Eu mesmo, né, certamente na graduação, se tivesse ouvido falar, eu teria me encantado. Você foi fazer em 90, você falou 92, né? Eu comecei a voar em 92, a época, uma empresa privada, uma grande empresa privada em aviação, entendeu a necessidade em disponibilizar nas suas aeronaves, ah, como também UTI aérea, porque havia essa demanda reprimida, em especial quando pacientes do Norte, Nordeste, que tinham a vontade ou a necessidade em serem transferidos aqui para o Sudeste. Hoje nós temos hospitais, e já tínhamos antes, né? Mas hoje em todo o Brasil existem hospitais, grandes centros de excelência na área de urgência, emergência e terapia intensiva. Ah, entendi. É, Então você começou, mas como você descobriu? Alguém falou pra você alguma coisa? É, Sim, sim. tipo, como que Então, você achou? eu me formei em agosto de 90. Já em dezembro de 90 surge o serviço de resgate aéreo no Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros. E eu já me encantei em saber da existência desse serviço. E já em 91, o Águia em São Paulo, e também os serviços de transporte aeromédico privados. Então, eu me mudei para São Paulo buscando uma colocação nesta área. Por sorte, né, na época eu trabalhava na Santa Casa de São Paulo, no pronto-socorro, e surgiu a oportunidade em transportar um paciente no carnaval. E aí eu fiquei 3 dias voando, né? Foi emendando um voo no outro. São Paulo, Rio, Manaus, Fortaleza, e aí voltei para casa 3 dias depois. E daí comecei a atuar nesta área. Mas existiam poucos manuais, a literatura até hoje é pouca, embora hoje haja uma formação maior, né, a possibilidade de uma formação maior, era tudo muito no início, né, ainda algumas coisas empíricas que nós fazíamos, mas era a realidade do momento, afinal de contas, 30 anos atrás, né, três É. décadas. E há algumas coisas diferentes lá em cima. Por exemplo, você vai colocar um paciente entubado. Aí quando tiver lá em cima, tem que mudar os parâmetros, não tem? Ou isso não tem nada a ver? Isso, Eduardo, Por conta você tem do toda a razão. pressão, etc. Isso. Então, de maneira breve, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, maior a dilatação de um gás. Um gás pode se dilatar até 7 vezes. Então, por conta disso, por exemplo, o cuff da cânula traqueal é preenchido com água e não ar. Ah, entendi. As drogas são administradas sempre por bomba de infusão contínua, porque se assim não for, a velocidade de infusão, considerando a expansão do gás no equipo, pode modificar. Então, nós usamos bomba infusora. Pacientes que sejam portadores de pneumotórax precisam ser drenados em solo. Caso contrário, esse pneumotórax irá se expandir diante de uma altitude elevada e de uma pressão atmosférica baixa. Então, estas especificidades que são tratadas no curso de capacitação, 30 horas, e também no curso de pós-graduação. O que muda lá em cima? Né? Então, por exemplo, Eduardo, uma coisa muito legal e que, olha como a graduação falha para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Quando nós estávamos estudando, nós aprendíamos aquela entidade hipóxia e Sim. pensávamos em hipóxia como uma entidade única. Então, qual não foi a nossa surpresa ao longo dos anos em identificarmos que os tipos de hipóxia e as suas diferentes abordagens não eram ensinadas, não eram aprendidas por esses profissionais. Então, veja, ó, hipóxia hipóxica, hipóxia histotóxica, hipóxia hipêmica, hipóxia estagnante, hipóxia, eu acho que eu falei histotóxica. Então,
para cada uma destas modalidades de hipóxia, nós temos intervenções diferentes. E não apenas, como nós aprendemos, a suplementação de oxigênio. Isso não resolve. Tem Não oxigênio resolve. demais, às vezes faz mal. Pois é, e de acordo com a causa da hipóxia, a tipificação, não resolve, não vai resolver. Aí E esse é um saber. a troca de ar por água no cuff é por conta da expansão do gás? A água não vai E mudar de volume. não vai mudar de volume e não irá expandir. Então, quando da decolagem nós trocamos o ar pela água, e quando da decolagem nós tiramos a água e colocamos de novo o ar no cuff da cânula traqueal. Não pode esquecer de tirar a água, tem que lembrar de trocar. Não Ou pode no, esquecer de trocar, você tem toda a razão. Por quê? Porque também, se há uma vantagem em não expandir a água durante o voo, ela cria uma pressão onde está impactada o cuff, que vai herniar as estruturas da traqueia. Então, a pressão exercida pelo gás é menor que a pressão exercida pela água na parede da traqueia. Então, tem que trocar. Tira a água e coloca o ar de novo, e é uma pressão menor. Entendi. E lá no ventilador vai ter que mudar a PIP também, vai ter que mudar fio de O2, tudo lá em cima, porque vai estar uma pressão atmosférica diferente, né? Perfeito, Isso, perfeito. mas isso Então, sim, essa mudança é independente se for helicóptero ou avião. Porque o avião, dependendo do avião, a altitude vai ser maior, né? sim, sim. Então, diferentes altitudes, diferentes pressões, diferentes suplementações de oxigênio. Como você falou, a fração inspirada de oxigênio. Lembrando apenas que o helicóptero ele é uma aeronave que não possui cabine. Oxe, rapaz, me fugiu aqui. Não é pressurizado, né? Pressurizada, eu estava falando uma coisa, me fugiu a palavra. A cabine pressurizada, os helicópteros não disponibilizam. E alguns aviões também. Então, qual é a possibilidade que nós temos? No helicóptero, embora ele possa voar mais baixo, também sofre essas alterações físico-gasosas. E aí a adequação é necessária. Nas aeronaves pressurizadas, elas têm um limite de pressurização. Como, por exemplo, em solo, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Eu posso estar voando a 30 mil pés de altitude e manter uma pressão atmosférica de 510. Mais que isso eu não consigo me aproximar mais que 510 milímetros de mercúrio para 760 milímetros, mas já é uma diferença grande voando a elevadas altitudes. E ainda assim, esse paciente sofre as alterações relacionadas à força gravitacional, à trepidação da aeronave, ao ruído, à luminosidade. Tudo isso precisa ser considerado em voo. Uma característica importante: crianças recém-nascidos e idosos de extremos etários, eles são muito suscetíveis à trepidação e à luminosidade, bem como ao ruído. Eles podem instabilizar o seu quadro clínico em função desses fatores. Então, tudo isso precisa ser previsto para minimizar o risco de complicações durante o voo ou mesmo após o voo. Então tem que ter certeza absoluta, né, da estabilidade hemodinâmica antes de sair, né, de transportar. Porque Isso, e se não como você tiver falou, 100%, não dá para transportar. pois pacientes graves, onde você avalie risco-benefício, é uma situação especial, e aconteceu muitas vezes também com a Covid, e também na necessidade de transplante, às vezes você, porque não tem outra alternativa melhor, né, ou transplanta ou o prognóstico será muito ruim. E na Covid, a necessidade de infraestrutura dos hospitais era tão grande que, por vezes, mesmo pacientes mais graves que pudessem estabilizar no voo eram transportados, porque havia uma possibilidade de intervenções serem realizadas e melhorando o quadro clínico. E só pegando esse gancho seu, por exemplo, você está certíssimo,
Na parametrização para ventilação mecânica, pressão expiratória final positiva, fração inspirada de oxigênio, volume corrente, relação IN/ex, elas são adequadas, adaptadas ao ambiente hipobárico, ao ambiente de elevadas altitudes. Caso contrário, o que começa bom, lá em cima dá errado. O paciente piora. Então, eu fiquei pensando nesses detalhes. Tava vendo aqui eu. E aí tem essas variações, né? Que a gente, quando vai em grandes altitudes, aqui na Terra mesmo, já sente, né? Algumas variações, inclusive de produção de hemácia, que o corpo começa a mudar se você ficar muito tempo lá em cima. Essas coisas todas, né? E o paciente já tá grave, né? Então tem muito esses detalhes aí que tem que ser e olha que coisa respeitados. legal. Que coisa legal, Eduardo, que passa despercebida também na graduação. O gás carbônico ele tem 19 vezes mais afinidade à hemoglobina que o oxigênio. Então, se nós temos um ambiente que já é hipobárico, se isso não for considerado, nós não conseguiremos ventilar de maneira efetiva este paciente. Então, em especial, e bem lembrado por você, na ventilação mecânica, a parametrização precisa ser muito bem entendida para manter a estabilização clínica do paciente durante o voo. Geralmente o voo dura, em média, quanto tempo? Tipo, de São Paulo ao Rio é perto, mas para transportar, por exemplo, dá para transportar um paciente daqui para fora do país, por exemplo, seria bem mais complexo, mas há essa possibilidade. Sim, existem aeronaves, e aqui eu vou citar, por exemplo, o Phenom 300, que é uma aeronave que tem uma autonomia de voo excelente, que faz voo intercontinental. Então, existe essa possibilidade sim. Infelizmente, é uma aeronave que tem um custo de operação elevadíssimo, mas ela está disponível. Nós temos aqui em Congonhas um Phenom 300 configurado para o aeromédico hoje. E pertence a uma empresa privada? Empresa privada. Eu não sei se uma empresa pública dispõe de uma aeronave dessas de porte intercontinental. Eu desconheço. O governo tinha que ter uma, né? Ou há e nós não sabemos. Não sei bem. Na aeronáutica, no caso, né? Poderia pertencer à aeronáutica, no caso, uma aeronave desse porte com essa autonomia, né? Para fazer um translado de... Apesar que também não tem... Geralmente, esses translados acabam acontecendo com pessoas de muito poder aquisitivo, né? De trazer um paciente essa é uma limitação. Um acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas o paciente é daqui, a pessoa mora aqui no Brasil, aí a família deseja trazer ele de volta para cá, mas pro Brasil. Para pensar em distâncias muito grandes, o Brasil comporta isso, porque nós temos só de praias, né, 8.000 quilômetros de costas, né, de praia. Então, vamos pensar aqui que de Manaus, São Paulo, são 2.800 quilômetros. Isso é quase o tamanho dá para você passar a Europa todinha. Dá para voar a Europa e voltar algumas vezes, né? Poucas vezes, mas algumas. Então, é uma distância continental. O Brasil é um país continental. E aqui no jato, 2.800 quilômetros, dependendo da aeronave que você utilize, você pode fazer em 2 horas e meia, 2 horas, depende da aeronave que você utiliza, 3 horas. Já o voo comercial, ele leva 4 horas. Entendi, vai ser um tempo mais curto, né? Sim, e o paciente é beneficiado por isso. De voo. Eu tava vendo aqui na sua... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Você trabalhou na Santa Casa, você falou, né, de São Paulo. Que é uma... Eu tive a oportunidade de trabalhar na Santa Casa de São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein,
na unidade crítica cardiológica do Hospital Sírio-Libanês. Afinal, né, Eduardo, são 33 anos, a vida foi boa para mim, Deus foi muito bom comigo e me deu a oportunidade de passar por alguns lugares que agregaram muito valor do ponto de vista de uma assistência de qualidade, diferenciada. E a Santa Casa de São Paulo é uma instituição, além de ser uma instituição grande, é uma instituição que tem ensino, né? Também. Sim, sim. A Santa Casa de São Paulo, ela já desde há muito traz consigo o curso de graduação, de pós-graduação para enfermeiros e médicos. Então, isso agrega valor à instituição como um diferencial. Eu fui muito feliz na Santa Casa no pronto-socorro. À época, a sistematização para o atendimento na urgência e emergência estava se iniciando, né, que era o ATLS vindo para o Brasil, ou o protocolo da American Heart Association nas emergências cardiológicas. Então, eu aprendia muito, muito. Fui muito feliz ali. E depois tive a oportunidade de aprender em outras instituições, agregando isso para o transporte aeromédico. Mas aí quando você decidiu lá atrás ser enfermeiro, foi qual a motivação? Porque a gente tá falando de 30 anos atrás, era outra realidade, né? Sim, sim. Eu vou ser honesto, Eduardo. Isso é uma característica pessoal, né? Eu conseguia entender que, por característica, diante de situações de extremo estresse emocional, eu conseguia lidar buscando soluções e intervenções. Isso era uma característica pessoal. E eu comecei a imaginar que isto poderia ser muito útil diante de um paciente crítico, diante do risco de morte iminente. E busquei, como enfermeiro, pela proximidade, característica profissional, a proximidade junto ao paciente, busquei aplicar essa característica pessoal. Então, foi muito mais uma característica pessoal me levando à característica profissional, que é a proximidade do paciente, e eu tentei linkar essas duas coisas. E daí eu fiz enfermagem. Porque geralmente algumas pessoas ou foram técnicas auxiliares, né, na verdade, naquela época de enfermagem, daí acabaram migrando, algumas pessoas estudaram em universidades universidades públicas, né, e acabaram passando no curso de enfermagem, então sempre tem essa curiosidade de como a pessoa chegou na O que me enfermagem. levou foi a proximidade, o convívio direto com os pacientes. Então, eu acreditava ser útil por essa característica, né? Em especial na urgência e emergência. Diante de estresse emocional muito intenso, eu era capaz de elaborar intervenções e evocar soluções. Então, daí eu comecei a me aprofundar nesta área de urgência e emergência e escolhi a profissão como enfermeiro para aplicar esta característica. E tenho sido muito feliz até hoje. Eu não me aposentei ainda, não penso em me aposentar e parar, não é algo que eu tenha em mente, eu quero continuar trabalhando. Eu acredito que possa ser muito útil, as pessoas, de maneira muito carinhosa, me chamam para ministrar aulas em diversos lugares, eu continuo ministrando aulas na pós-graduação e nos cursos de extensão. Então eu quero continuar, porque posso ser útil. Aí na década de 90 foi o boom da entrada aqui no Brasil no caso, né, da entrada dos homens na enfermagem, né, e muito por conta da urgência e emergência, né, que é uma área que chama mais atenção do público masculino do que das mulheres, no caso. E também Sim. pela, né, ficou muito tempo, às vezes as pessoas perguntam, por que por muito tempo não tinha tantos homens na enfermagem? Um dos motivos é valorização salarial, né? O salário em algumas regiões do país são muito defasados, então isso acaba afastando pessoas que têm mais compromisso ou têm família, acaba tendo que trabalhar dobrado para conseguir um salário que seja digno. Mas de 90 para 2000 foi
segundo consta lá no Conselho Federal de Enfermagem, foi os anos que mais aumentou, né? A procura dos homens pela profissão, que é originalmente muito feminina, né? Eu até brinco isso com... Eu brincava com o meu professor, ele falava que eu colocava ele em saia justa, mas eu falava que se a enfermagem fosse uma profissão genuinamente masculina desde o começo, como aconteceu com a medicina, por exemplo, já teríamos o piso há muito tempo. Que tem o patriarcado, né? A sociedade é muito ligada a essa estrutura, né? E eu gosto também do que eu faço, tô há 15 anos, acho, na profissão, mas contando com o tempo que eu fui técnico também. Mas eu vejo o Brasil andando um pouquinho contra o resto do planeta, sabe? Na questão de valorização profissional, de conhecer o que realmente o enfermeiro faz, as faculdades também que não ajudam. Então, assim, às vezes eu dou um pouquinho uma desanimada com essa questão que a gente teve, esse estresse todo com o piso que a gente tá tendo ainda, né? Porque não se resolveu, né, até hoje, a questão do piso. É uma coisa que não se resolve. A gente tem o peso do Conselho Federal de Medicina, que os próprios colegas médicos não concordam com muita coisa que eles fazem, então eles cutucam muito outros profissionais, atrapalhando um pouco a assistência, então isso dá um pouquinho de desanimada, mas, como eu sempre falo, não sei fazer outra coisa, né? A gente acaba ficando e não consegue parar. Quanto ao... Eu concordo que o quantitativo de homens em enfermagem, esta proporcionalidade maior, a meu ver, seria benéfica desde há muito tempo, porque traz equilíbrio. Eu acho que equilíbrio, nem só mulheres, nem apenas homens, aquele meio a meio pode trazer um grande benefício, esse equilíbrio. E isso vem acontecendo, essa proporcionalidade vem aumentando bastante nas últimas décadas, mas eu não sei se já chegou a meio a meio. Acho que meio a meio, acho que ainda não. Mas mas eu penso que pode ser benéfico. Meio a meio ali vai trazer benefício às partes, aos gêneros. Ajuda muito. E a questão você vê essa... Porque você trabalhou em instituições muito sérias, muito maiores, né? Então, assim, a desvalorização é maior no interior do que nas capitais, né? Aqui mesmo a gente tem um exemplo. Aqui na cidade de Biúna, o enfermeiro do hospital municipal ganha 2,5. E se você anda 40 quilômetros, você está em Sorocaba, que o enfermeiro ganha 6 mil. Fazendo a mesmíssima coisa, com a mesma formação e tudo mais. Então, a ideia do piso era tirar essa distância enorme, né, de salários. Mas, por fim, acabou ficando... Ainda estamos no 0 a 0, né? Eu acho, Eduardo, que, e você tem toda a razão, em alguns municípios, o enfermeiro ainda ganhava R$ 1.500. Principalmente no sul da Bahia e tal. Pois é, e agora com este piso salarial, e aí, Eduardo, contra a força não há resistência. Por mais que alguns municípios, ou muitos municípios ainda não tenham aderido, é uma questão de tempo, porque eles irão aderir a este piso salarial. Isto é uma condição legal. Por mais que aceitem ou não, concordem ou não, eles irão aderir. Não há escapatória jurídica legal para que eles não lancem mão deste piso salarial. Isso é um aspecto. Mas quando você fala que em algumas empresas privadas o soldo, o salário, eventualmente pudesse ser maior que outras instituições menores, mas também o nível de cobrança era lá no teto. Então, se de um lado você ganhava mais, você também tinha um nível de cobrança absurdamente alto. Não que estes serviços menores não haja excelência na assistência deles, imagina. Mas quanto maior e melhor a infraestrutura, também maior era o nível de cobrança. E aí eles acreditavam que o salário pudesse ser maior. Hoje não. Eu acredito que
houve uma resposta com este piso salarial que trará benefício a todos, de maneira muito, muito inicial, mas que progressivamente acontecerá. Mas também acredito, Eduardo, que a exigência quanto à pós-graduação, quanto à capacitação, quanto à atualização, será proporcional a este piso que foi elevado. Acho que o mercado vai exigir isso. Olha, e eu posso concordar ou não com esta ideia, mas acredito que já que eu pago mais, eu também irei exigir mais. E o que é bom sobre o ponto de vista da melhoria da assistência, mas eu acho um pouco piegas pensar, né? Já que eu pago um pouco melhor, eu vou exigir mais só por isso. Isso é um pensamento que vai levar décadas para acabar, mas vai melhorar. O mundo vai melhorar, mas vai levar tempo. As instituições particulares vão fazer isso, né? Com certeza vão cobrar mais, porque, na verdade, a maior problemática do piso não foi com a parte governamental, né? E sim com as instituições particulares, que foram resistentes em pagar, né? Então ficou aquele negócio, quem já ganhava bem, porque algumas instituições como o Einstein, o Sírio, várias instituições grandes já pagam já um salário maior, já pagavam um salário maior. As instituições pequenas, né, esses convênios menores, que tiveram um pouquinho de dificuldade de aceitar, né? Eduardo, eles tiveram dificuldade em aceitar porque isso interfere diretamente na margem de lucro deles. Veja, eles não perdem investindo em enfermagem. Eles deixam de ganhar o dinheiro assim. Essa é uma diferença importante. Ah, mas eu estou gastando mais. Não, não. Você está diminuindo sua margem de lucro. É diferente. Não será a enfermagem a falir um hospital privado porque está consumindo dinheiro. Não. Ele está diminuindo a margem de lucro destes empresários. E aí, sejamos honestos. Já que a enfermagem conduz as ações no hospital passando por todas as áreas, nada mais justo que ele diminua a margem de lucro dele para atender ao piso salarial. Essa é uma diferença porque teve um discurso muito ruim sobre isso, né? Ah, isso irá falir os hospitais. Não, diminui a tua margem de lucro e paga a enfermagem de acordo com o que a lei está prevendo. Eu acho que essa é uma diferença importante, porque a opinião pública acha, imagina, os hospitais não vão ter dinheiro para isso. É só diminuir a margem de lucro, fazer adequações, fazer algumas economias honestas, sérias, algumas previsões e provisões para melhorar a questão do fluxo de caixa, que tudo se encaixa. Agora, o que não dá é para conseguir fazer isso na zona de conforto, né? Aí não dá. E de 2020, 2021 e 2022, eles tiveram o triplo de faturamento, né? Foram trilhões de reais, ou em dólares, se for converter em dólares, de faturamento nas empresas privadas. Era, na verdade, só uma desculpa mesmo para não pagar. Ou para postergar esse pagamento, né? Mas vamos... A esperança é a última que morre, né? Vamos manter as expectativas aí e tentar colocar na cabeça das pessoas, até por isso que a gente ainda faz esse programa e faz coisas na internet para tentar, nem que seja meia dúzia de pessoas, conscientizar o próprio profissional de enfermagem de como que ele deve se proceder, né? Porque a enfermagem tem essa dificuldade em corporativismo, né? A gente fala, sempre converso com os colegas lá, a gente tem muito que aprender com os médicos, em alguns aspectos. Os médicos são corporativistas, né? Então eles se juntam ali e acabou. Teve um caso, um tempo atrás, numa cidade aqui da região, que não estava pagando, né? Uma coisa bem clássica, de não pagar, os médicos não trabalhar e não recebem o plantão. E passou ali um tempo, aquela situação, aí um dado dia eles se organizaram entre eles e ficaram meio dia sem atender. Depois do almoço o dinheiro estava na conta de todo mundo. Né? Então esse corporativismo não existe no seio da enfermagem, então isso é uma coisa que precisa ser Agora, Eduardo, trabalhado. Eu penso nisto desde jovem.
o que eu não sou mais. Mas, veja, não há uma falha no ensino, não há uma falha, não há um abismo na graduação que desta maneira, deixe de trazer a necessidade do aprendizado do corporativismo bom, uma coisa positiva. Não tem um limbo aí na formação do enfermeiro que não agregue este valor, que não traga esta discussão de maneira mais aprofundada a ponto de mudar esse comportamento? Porque, veja, se o médico aprende isto na formação dele, o que está faltando para o enfermeiro aprender na formação dele a questão do corporativismo? O que está falhando na formação? Eu acho que isso é matéria de excelência na formação, na graduação em enfermagem, que precisa ser vista. Mas eu tenho a falha, mas eu não tenho a solução. Mas nada que as coordenações não pudessem intervir, modificar conteúdo de curso. Precisa trazer isso aí. A gente vai ter que continuar sendo esse multiplicador aí, de multiplicadores, né? De visões de conhecimento. Eu queria agradecer você da presença, você tirar um tempinho aí depois de um plantão cansativo aí, de vir bater um papo com a gente. Gostei muito de saber um pouquinho sobre essa área, né? Vamos marcar mais coisas aí, mais interações aí sobre isso, que isso é muito importante. Né? Agradecer pelo tempo. Demorou um pouco a gente conseguir se encontrar por causa das agendas, né? Todo mundo muito correria, mas hoje deu certo da gente bater esse papinho aí, deixar o pessoal um pouquinho mais curioso sobre a sua área de atuação. Graças a Deus, Eduardo. Eu sou muito grato à oportunidade concedida por você em falar sobre esta área de atuação no transporte aeromédico. Só queria trazer rapidamente aqui algumas pontuações para agregar valor. O pessoal acha que, mas eu não conseguiria voar, eu não tenho perfil físico, eu não tenho perfil emocional. Voar é para todo mundo. Para todo mundo, não são escolhidos de Deus, não, viu? Tem que parar, tem que desconstruir essa ideia de que são os iluminados que conseguem. Não, não. São profissionais iguais a todos os outros, mas com uma formação específica para o voo. Então, voar é para todo mundo. Desde que tenha essa formação, esse treinamento, não é algo para escolhidos, não. Isso eu tenho falado com veemência para o pessoal parar de dizer, mas eu não conseguiria. Consegue sim. Consegue sim. É uma questão de treinamento. Este é um aspecto. O outro é que, mas eu venho de uma formação mais humilde, não conseguiria chegar a esse nível para voar. Não, é estudar os protocolos de atendimento ao paciente crítico, cursar a pós-graduação, realizar o curso de capacitação e estará competitivo para o mercado. Esse é um segundo ponto. Veja, a mesma excelência no transporte aeromédico espacial é a excelência da saúde pública, é a excelência do pronto-socorro, urgência e emergência. Não há um disparate de excelência. Tudo é excelência. Isso precisa ficar claro para que as pessoas busquem o transporte aeroespacial. É para todos. Demanda estudo profícuo, demanda disciplina, mas isso também é inerente a outras áreas da assistência. Então, no fim das contas, demanda querer atuar nesta área. É isso aí, basta a querer, outra coisa, né? Que eu queria querer. Não é escolhido de Deus, não é especial, não. Não tem asinha, não. Não nasce com asinha como diferencial, não. É dedicação e disciplina, como é em todas as áreas. A outra coisa que eu queria pedir é que aqueles que puderem seguir nas redes sociais, Prof. Marcelo Gomes de Carvalho, eu sempre deixo o meu WhatsApp, caso o pessoal queira entrar em contato, para que eu possa ser útil abordando um ou outro tema, 11 9404 96611. E volto a agradecer a você, Eduardo, pelo carinho, pela possibilidade de estar aqui, e estou à disposição para falar sobre transporte aeromédico quando você me convidar. E agradecendo ao Tom também, aí, o diretor, o Tom. Abração, Tom. É isso aí. O Tom respondeu aqui o seu abraço, que ele não tá, ele tá sem o ponto, não tá te ouvindo, mas ele vai ver depois, ele vai
Ficar feliz. É isso aí. Eu agradecer mais uma vez pela paciência e a gente vai conversar mais vezes, sim. Eu vou pedir para o Tom deixar as suas redes sociais lá na descrição do vídeo, para o pessoal ter acesso. E aí, assim que estiver no ar, também eu mando o link para você mandar para os seus conhecidos, para as pessoas que quiserem Com prazer, com acompanhar, prazer. né, esse bate-papo, para entender um pouquinho mais como que funciona. Desde já agradeço a paciência, né? E a gente vai se falando aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E quem sabe na próxima vez você vem pessoalmente daí aqui. Você consegue uma Com vaguinha prazer. aí e vem conhecer a Ibiúna. Vou ter muito prazer, Eduardo. Vamos marcar sim. Aí, Passamos por um período turbulento, né? é, Todo mundo. E agora as coisas vão se ajustando. E vai ser um prazer ir presencialmente aí. Vai ser um prazer. Vou gostar muito. é isso aí. E pro pessoal que está assistindo, se inscreva no canal, ativa lá o sininho, porque às vezes o YouTube não entrega, né, as notificações. Deixa o like, comentário, sugestões aí. E na próxima semana, não nessa, na outra, a gente tem um vídeo novo com um convidado novo. Vamos divulgar em nossas redes sociais. E até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço, Eduardo. Fique com Deus aí.